Olá, um ótimo dia para você, um excelente início de semana. Começando aqui na Rede Petrópolis de televisão, está no ar o Saber Viver, levando mais qualidade de vida, falando sobre assuntos do nosso dia a dia, que fazem parte do nosso cotidiano. A gente tem novidade aqui, começando essa semana. Temos agora uma maneira de você interagir com a gente. Muitas pessoas ficam mandando inbox, perguntando, fazendo perguntas para os entrevistados, e às vezes só no final do programa e que eu conseguia ver as perguntas, né, dar uma olhadinha e falar, poxa, não deu para perguntar porque a gente não tinha essa ferramenta do programa. Então agora a gente tem o WhatsApp, acho que o Michel preparou para a gente. Se ele não preparou, daqui um pouquinho ele coloca, tá lá na tela para você que está em casa, o nosso WhatsApp, se você quiser mandar aqui para a gente a sua participação, fazer uma pergunta para o nosso entrevistado, pode mandar que a gente vai receber direto aqui e vai fazer a sua pergunta. O WhatsApp é o 981150072. Você manda a sua pergunta, a gente lê aqui ao vivo para o nosso entrevistado e aí você pode interagir com a gente, tirar também suas dúvidas, porque a gente fala aqui, faz algumas perguntas, mas de repente você tem aí em casa alguma pergunta mais específica para fazer para o nosso convidado, ou parabenizar, ou mandar um abraço, ou se você quiser também mandar bom dia para alguém, pode usar essa ferramenta do WhatsApp. Tem o nosso Instagram, onde a gente vai colocar as fotos das pessoas que participaram, que foram entrevistadas, um pouquinho do assunto em que abordamos no dia, e o Instagram oficial do Saber Viver é Saber Viver TV. Você vai lá, adiciona e fica ligado, antenado em tudo que acontece aqui no nosso programa. E claro, tem também o nosso site, que é o www.saberviveroficial.com.br, onde a gente coloca em uma linguagem web o que acontece aqui no Saber Viver. E graças a Deus, nosso YouTube já está funcionando. Estamos colocando aqui, nossa equipe, Andrei, colocando para a gente os nossos vídeos do nosso programa para que você possa acompanhar. De repente, durante o dia, 9 horas da manhã, você está no trabalho, mas você gostaria de saber um pouco mais sobre aquele tema, ou gostaria de acompanhar alguma entrevista que fizemos aqui, você pode acessar o nosso YouTube, que a gente coloca lá todo o conteúdo do programa para que você possa assistir com a sua família o dia e a hora que você quiser, tá bom? Então é só acessar, é só buscar lá no nosso site, e aí no próprio site você tem um íconezinho que vai para o meu Facebook, o Instagram a gente vai colocar essa semana o ícone, e temos já o ícone também do YouTube. Hoje nós vamos falar sobre responsabilidade social. O quanto é importante a gente ter essa consciência em relação aos outros, mas a responsabilidade social, ela começa dentro de nós. Ela começa na nossa responsabilidade com nós mesmos. A gente precisa se aprimorar a cada dia, melhorar a nossa visão em relação ao mundo, melhorar os nossos conceitos, lapidar as nossas limitações, as nossas falhas, aquilo em que a gente precisa ser melhor a cada dia, porque todos nós temos que exercitar algo que é mais difícil, algo que é mais trabalhoso dentro do nosso ser. Então, tendo essa responsabilidade com o nosso ser, acabamos também tendo a responsabilidade social. Então, ela começa dentro de nós. E a gente começa a olhar a nossa volta, a olhar o mundo que está à nossa volta e como nós podemos contribuir com esse mundo, o que nós podemos fazer para que esse mundo funcione de uma melhor maneira aos nossos olhos e, consequentemente, passe a ser um mundo melhor aos nossos olhos e também para quem está à nossa volta, que a gente possa acrescentar, agregar algo na vida das pessoas que estão sempre com a gente, ou não, pessoas que passam pela gente uma vez na vida, em que a gente tem a oportunidade de conhecer no nosso trabalho, oferecer alguma ajuda, ou que a gente tenha a oportunidade de conhecer na rua, passar, dar um bom dia. Então, que a gente tenha essa consciência, que a gente possa fazer um bom uso dessa nossa parte, que é a responsabilidade social. Hoje nós vamos receber aqui, vamos falar sobre um evento, uma corrida que vai ser realizada em prol das crianças carentes. Está aí a responsabilidade social, como é o tema de hoje. Vamos falar também com a conselheira tutelar Tatiana Damasceno sobre a questão em relação às crianças, as nossas responsabilidades em relação às crianças e aos adolescentes. Qual idade a criança pode ficar sozinha? Se existe alguma lei que determina isso? Se isso é analisado de maneira isolada? Se existem instituições que auxiliam, algumas até mesmo não governamentais, que auxiliam, dão suporte para as famílias, podendo dar atividades, oferecendo atividades para essas crianças no período que os pais, de repente, estão trabalhando. Então, a gente vai saber um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco com a conselheira tutelar Tatiana Damasceno. E vamos falar de responsabilidade ambiental com a Rafaela Flores Ambrosio, que vai trazer aqui hoje
uma surpresa, né? Aquela que a gente chama de surpresa, que é saquinho surpresa do aniversário. Hoje ela vai reciclar aqui e mostrar pra gente uma maneira de você fazer um saquinho surpresa no aniversário do seu filho ou da sua filha, utilizando materiais recicláveis. Aliás, atendendo o pedido de uma telespectadora, né, Fafá? Ela mandou o pedido e a Fafá já atendeu. Aliás, se você tiver alguma dica, você queira ver algo nos nossos quadros, esse quadro é o quadro Reciclando com Amor, você pode mandar também para o nosso WhatsApp, que a gente encaminha para os entrevistados, para os respectivos responsáveis dos quadros, para que eles possam preparar esse tema para você, tá bom? Então agora a gente vai dar uma pausa, vamos para os nossos comerciais e já já a gente volta falando sobre a responsabilidade com os menores de idade. Venha fazer arte na Avenida. Inscrições abertas para todas as idades, a magia do palco e a harmonia dos ritmos. Alunos de escolas públicas têm um super desconto em todos os cursos. Espaço Cultural Arte na Avenida. Telefone 2231-0489. Nós, mulheres do século XXI, vivemos na luta para administrar o nosso tempo. Pensando nisso, a Fisiocipre criou um espaço só para você. Massagens relaxantes, estimulação russa, lipocavitação, carboxterapia e muitos outros serviços que prometem deixar você ainda mais linda. Aproveite, ligue e agende uma visita. Fisiocipre, Rua Augustinho Golão, número 32, lojas 5 e 6. Telefone 2221-2458. Correria do dia a dia, falta de tempo? A Lavanderia de Correias está aqui para te ajudar. Roupas limpas e cheirosas. Venha nos conhecer. Lavanderia de Correias. Casa Escola Três Ursinhos. Aqui você encontra um ambiente acolhedor para a criançada, com atividades adicionais que vão contribuir com o desenvolvimento do seu filho. Uma equipe pedagógica capacitada para atender às necessidades dos pequenos. Casa Escola Três Ursinhos, Rua Alinton Werneck, número 84. Telefone 2237-5483. Estamos de volta com o programa Saber Viver ao vivo aqui pela Rede Petrópolis de Televisão, canal 10, via Tech Cable. Aliás, você pode assistir a gente, acompanhar de qualquer lugar do mundo através do portal, do site da Rede Petrópolis de Televisão, tá bom? Então, acompanhe de onde você quiser a nossa programação. E hoje a gente está falando sobre responsabilidade social. Agora, nesse bloco, a gente vai conversar com a conselheira tutelar, Tatiana Damasceno, sobre a responsabilidade em relação aos menores de idade. Infelizmente, soubemos de uma fatalidade que aconteceu na última semana, onde 3 crianças morreram afogadas em uma piscina. E isso faz a gente parar para refletir. Imagina a dor dessa família, imagina o estado de choque que estão todas as pessoas envolvidas com essas crianças e nós também, enquanto sociedade, nos colocando no lugar dessa família e nos solidarizando. Então, a gente vê o quanto é difícil, o quanto é grande essa questão com os adolescentes, com as crianças, o quanto é complexo. Então, a gente precisa abordar esses assuntos, a gente precisa falar disso, até mesmo para que os pais tenham alguns recursos, porque às vezes as famílias não conhecem recursos ou governamentais ou não governamentais, em que elas possam ter um suporte para deixar os filhos durante o período em que precisam trabalhar, porque a gente sabe que os pais precisam trabalhar para ter o sustento da família, do lar. A gente sabe que creches, às vezes, a maioria são pagas e creches, muitas das vezes, não aceitam crianças grandes. Às vezes as creches têm uma restrição de idade, às vezes não, a gente sabe que isso realmente é um fato aqui em Petrópolis e em qualquer lugar. Então a gente sabe que chega uma determinada idade, fica complicado deixar a criança em uma creche. Então a gente precisa criar uma outra alternativa. Por isso,
A conselheira hoje, Tatiana Damasceno, conselheira tutelar, está aqui hoje para conversar com a gente, tirar um pouco as suas dúvidas. Aliás, se você quiser mandar alguma pergunta através do nosso WhatsApp, é 981150072, que ela está aqui para ajudar a gente a compreender um pouquinho melhor essa questão. Não é isso, Tatiana? Bom dia. Tati, em relação a essa questão do menor de idade ficar sozinho em casa, existe uma idade determinada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ou isso é analisado de cada caso, em cada situação diferente? Exatamente, não existe uma determinação legal de acordo com a idade que o adolescente possa ficar em casa sozinho, né? Na verdade, existe a questão dos pais terem a responsabilidade e zelar pelaquela criança ou adolescente. A gente sabe que os pais precisam trabalhar, que muitas vezes não existem locais que essas crianças ou adolescentes podem estar ficando, mas tem que ter a consciência da responsabilidade, muitas vezes do perigo que é deixar um adolescente em casa, às vezes até tomando conta de outra criança. Aquele adolescente ainda não é adulto, não é responsável pelaquela criança, não vai estar, às vezes, tão atento quanto um responsável. Mas não existe legalmente uma idade limite que se possa ficar sozinho em casa ou não. A maioridade é acima dos 18 anos, então abaixo, né, dos 18 anos, legalmente tem que se ter um responsável tomando conta, olhando, enfim, se responsabilizando pelaquele adolescente ou criança. Entendo. Por exemplo, a gente sabe que a realidade social, né, a realidade econômica do nosso país, não só aqui da nossa cidade de Petrópolis, mas a gente fala aí nosso país, não é das mais favoráveis em relação a essa questão de repente, poder proporcionar, ter uma pessoa em casa que fique com a criança o dia todo, ou, de repente, né, os pais trabalham em algum período, seja um período curto, então a criança acaba, às vezes, ficando sozinha. Existem programas governamentais ou não governamentais que possam oferecer um suporte para essas crianças aqui na cidade? Porque, às vezes, existem, né, mas as pessoas não têm muito conhecimento. E, se existem, quais são? Isso. Normalmente a orientação que a gente dá nesses casos, porque os próprios pais, eles vêm e falam com a gente, né? Mas como é que a gente vai fazer? A gente tem que trabalhar. Se a gente não trabalhar, então, para ficar com nossos filhos, quem vai todo mês pagar nossas contas e botar a comida dentro de casa? Então, normalmente, as nossas orientações são as seguintes. Se não tem condições, né, de pagar um local para estar ficando essas crianças ou adolescentes, às vezes tem um vizinho do lado que não trabalha, ou que, às vezes, por uma quantia menor, vai tomar conta, vai olhar. Então, às vezes, é uma orientação, porque já vai ser uma pessoa maior de idade. E aí é interessante que a gente entra nesse tema da responsabilidade social, né, onde o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente preconiza que é dever dos pais, dos responsáveis, dos familiares, mas também da sociedade, né, e depois do governo zelar pela criança e pelo adolescente. E tirando esses casos, às vezes, não tenho vizinho, não tenho ninguém. E aí a outra orientação que a gente dá realmente são esses programas que existem, né, que possa estar integrando os adolescentes. Em Petrópolis ainda teve algumas creches que não entraram de férias, que ficaram funcionando por tempo integral, né, mas realmente, 5 horas, 5h30, acaba o turno da creche. Nem sempre esses pais já saíram do trabalho. E existem outros programas. Tem um programa da Florescer, do CDDH, que funciona em período integral, que faz um trabalho bem legal com os adolescentes. E aí já são adolescentes acima de 13 anos, que às vezes que a gente tem mais dificuldade de achar, que são para esses um pouquinho maiores. Existem programas, tem o C3, tem o programa Sadias. Sempre procurar perto da comunidade, onde vive, onde mora. Sempre tem, às vezes, algum programa que possa estar dando auxílio. Tem um educandário no Alto da Serra. Então, assim, a gente tem que se informar. A gente tem que correr atrás também, né? Não pode simplesmente, eu tenho que trabalhar, não tenho quem deixar meu filho, então vou deixar, às vezes, o de 12 com o de 5. Não tem como esse adolescente ser responsável, né? Ele não tem maturidade para isso. Então, a gente tem que correr atrás. O conselho pode auxiliar nesse sentido, da orientação e da indicação, do encaminhamento, e a gente faz esse trabalho lá dentro, né? Porque é justamente isso. O conselho não é bicho de 7 cabeças, é para estar auxiliando as famílias, né? E tentar, junto com esses responsáveis, achar a melhor maneira possível para que não aconteçam outras fatalidades, como aconteceu
durante a semana passada. Né? Então, a gente tenta fazer aí o máximo através de orientações e encaminhamentos para que esses adolescentes sejam acolhidos, ou por programas, ou pela própria vizinhança, pela própria comunidade, que às vezes pode se disponibilizar em estar naquele momento tomando conta, e às vezes no outro dia você pode tomar conta do filho da vizinha, enfim. A gente tem que tentar fazer esse meio de campo para poder as crianças e os adolescentes ficarem seguros. É interessante porque a Tatiana tocou exatamente no nosso tema, falou da questão da responsabilidade social. Às vezes, realmente, a gente sabe que todo mundo tem a vida bem corrida, até mesmo quem fica em casa, né, Tatiana? Mas, às vezes, não custa dar uma olhada, ver se está tudo bem, deixar a criança atenta. A criança não, porque criança não, né, não tem condições, mas, de repente, um adolescente de 16, de 15 anos, deixar ele ciente que ele pode contar com aquela vizinha que mora na frente, né, de repente, numa situação de se sentiu em perigo ou ficou na dúvida de alguma coisa, poder chamar aquela pessoa, poder pedir um socorro, pedir um auxílio, uma ajuda. Também, de repente, esse adolescente que já está aí quase chegando na idade, na maioridade, de repente, ter um celular para ele fazer contato com familiares também é importante, né, Tatiana? Isso, e a própria família está entrando em contato o tempo todo, está se preocupando, está procurando saber, mesmo que esteja com a vizinha ou esteja em algum local, é importante estar sempre de olho e estar participando. A responsabilidade ainda assim é dos pais, ainda assim, ou do familiar, ou de quem tem a tutela, mas existe um responsável. Esse responsável, por mais que ele compartilhe a responsabilidade com outros, ainda em primeiro lugar é dele, ele não pode se esquecer disso. Não pode se esquecer que aquela criança, aquele adolescente precisa de cuidado, precisa de preocupação, precisa de alguém que esteja atento por ele, porque às vezes vai tomar medidas que acham que é inocente, como uma criança ir brincar na piscina do vizinho. É inocente, mas infelizmente acabou na tragédia que a gente viu. Né? E tinha uma irmã mais velha, tinha o pai por perto, mas às vezes a gente deixa desapercebido porque acha que às vezes um de 11, um de 12 anos vai ter condições de ter noção e olhar pelos menores, mas não tem. Eles ainda são adolescentes, não atingiram a maturidade ideal para se virarem sozinhos, terem independência. Então a gente tem que estar atento, sim, tem que estar preocupado o tempo todo. Com certeza, é isso aí. E é interessante esses programas sociais, porque, como você falou, às vezes a família é mais fácil ir para esse lado, né, de falar, eu não tenho com quem deixar, vou deixar sozinho. Então, é uma decisão muito séria, uma decisão que gera ou pode gerar muitas consequências graves e irreversíveis. Então, a Tatiana falou aqui, citou algumas instituições que fazem esse trabalho. Você disse o Educandário no Alto da Serra, né? Tem o Educandário no Alto da Serra, tem o projeto Florescer, que é do Centro de Direitos Humanos. Tem o C3, que fica no Valparaíso. Tem o Projeto Sadias, que tem duas sedes, no Morém e no Quitandinha, no Amazonas. Enfim, entre outros vários programas, alguns que às vezes a gente nem tem conhecimento, mas existem dentro das comunidades. Né? E aí fica mais um espaço aberto. Quem tem uma ONG, um programa, que quiser procurar o conselho para estar divulgando, nos ajuda muito e ajuda a gente poder colaborar com essas famílias e estar indicando, porque nem só no período de férias, mas às vezes no dia a dia a criança adolescente vai para a escola e depois fica com um dia ocioso, né? E aí às vezes é onde começa a ir pelos caminhos errados, né? Se enturmar com pessoas que não sejam às vezes as melhores que eles possam se enturmar. Então também é importante no contraturno, né? No tempo que está na escola, no outro turno, estar inserido num programa desse. Com certeza vai auxiliar muito a família. E alguns programas dão ajuda em relação à passagem, outros que não dão ajuda, a gente tenta também, a gente tem uma parceria legal, muitas vezes com a CP Transpetro, e a gente consegue, às vezes, a passagem. Não é sempre, mas às vezes a gente consegue e tem esse apoio, né, que é justamente a questão social. Então, é isso que a gente tem que envolver todo mundo para a gente poder estar divulgando. Muito bacana. Tem uma outra questão aqui, Tatiana, que é a volta às aulas. Quando chega esse período, a gente sabe que muitas crianças pegam condução sozinhas para ir para casa. A gente vê os pontos de ônibus lotados, né, de adolescentes, de crianças, com aquela carteirinha em mãos, indo para casa.
As escolas, inclusive, do município, elas no ano passado, elas passaram uma circular onde os responsáveis teriam que ter essa consciência de estar assinando que aquela criança seria liberada mediante o consentimento desse responsável, porque a circular atentava justamente para essa questão de ser menor de idade, dos perigos que a rua oferece, a criança pode atravessar, de repente acontecer alguma coisa, e o responsável, logicamente, seria quem estaria à frente disso, porque é quem permitiu que isso acontecesse em relação a essa ida ou essa vinda da escola sozinho. Então, esse ano isso vai funcionar da mesma forma? Existe já alguma coisa que já esteja determinada em relação a isso? Isso, continua da mesma forma. Foi uma orientação da Secretaria de Educação do município, né? Crianças que estudam em creche, foi orientado que só poderiam sair com responsáveis acima de 18 anos e os adolescentes, né, acima de 12 anos, com essa responsabilidade dos pais. Os pais assinando os termos e tendo ciência de que seus filhos poderiam ir e voltar sozinhos para casa. Continua essa orientação, né, da Secretaria de Educação visando uma melhor preocupação e também que essas crianças possam voltar em segurança. Perfeito, Tati. Em relação também às faltas, a gente sabe que o Conselho Tutelar faz um trabalho de acompanhamento junto às escolas dão esse suporte, né, do município, onde as escolas informam ao Conselho um determinado número de faltas, se o aluno passar por aquele procedimento num período, que eu gostaria que você falasse, explicasse um pouquinho melhor como funciona, para que haja um acompanhamento, se aquele aluno está faltando porque realmente está com algum problema de saúde, se aquele aluno está faltando por, de repente, descaso da família, porque a família não está se importando com a frequência escolar, com o rendimento escolar. Então, gostaria também que você falasse sobre isso com a gente. Isso, existe uma ficha de infrequência escolar, que as escolas do município elas remetem ao conselho quando o aluno está entre 5 e 25 faltas, né, que são a quantidade de faltas que ainda ele não possa reprovar e a gente possa, de alguma forma, interferir ou estar chamando aquela família para saber exatamente o que está acontecendo. E aí, quando chega essa ficha ao conselho, a gente notifica essa família e aí vai justamente isso, procurar saber o que está acontecendo. Né? Como sempre, por ser criança e adolescente, a responsabilidade é sempre dos pais. Então, os pais vão ser cobrados. Ah, mas meu filho está faltando aula porque ele não quer. Ele diz que vai à aula e não vai. Ainda assim, é uma responsabilidade dos pais estarem atentos a isso. Está ligando para a escola, está comparecendo nas reuniões para realmente saber o que está acontecendo. E aí, nessa notificação, os pais vêm e aí vão relatar o que está acontecendo. Se for nesse caso, que os filhos estão faltando aula, ou se for por algum motivo médico, é cobrado, então, os exames ou o atestado, e a própria escola, com o atestado, vai abonar as faltas. Ou se, às vezes, é um próprio problema dentro da escola, porque, às vezes, isso não é levado até a escola, quando é um problema dentro da escola. E aí o conselho também vai conseguir ali orientar e está conseguindo conduzir essas situações. Então, entre 5 e 25 faltas, as escolas mandam para o conselho para a gente poder estar tentando intervir e evitando que esse adolescente fique fora da escola e perca o ano letivo. Perfeito, Tatiana. E para as pessoas que se interessaram em relação a esses projetos, uma vez que as aulas estão aí, vão começar, e aí começa toda a rotina de novo, a criança ir para a escola, de repente ir para casa e não ter algo, uma atividade para fazer. De repente tem até alguém que fique, alguém que tome conta, alguém que esteja de olho no que está acontecendo, mas essa criança de repente não tem uma atividade, ou os pais não têm condições de arcar com isso, de pagar um curso, de pagar uma atividade cultural, uma dança, uma arte, e aí a criança fica ociosa em casa. Para que essas pessoas tenham mais acesso em relação a esses projetos, elas podem procurar você ou algum outro conselheiro tutelar? Podem, elas podem me procurar no conselho ou procurar o conselho tutelar. O conselho funciona de segunda a sexta na sede, de 9 às 18 horas, depois funciona em processo de plantão. Então, a sede do Conselho Centro fica na Paulo Barbosa, ali no edifício Vitrine, sala 216, e o Conselho Tutelar dos Distritos fica em Itaipava. Então, é importante estar nos procurando, como também procurando a CETRAC, que pode dar esse apoio da assistência social e também indicando e encaminhando para cursos. Então, é só nos procurar, pode me procurar no conselho, qualquer outro conselheiro, enfim. A gente vai estar lá disposto a ajudar
e a orientar, e se tiver que encaminhar, enfim, a ajudar essas famílias. Perfeito. É importante lembrar, você que está em casa, que o Conselho Tutelar é exatamente isso. Ele quer intermediar essa relação das famílias com os menores, ele vem defender a criança e do adolescente, mas ele não está aí para brigar com os pais, para apontar para ninguém, não é isso, Tatiana? Está justamente para tentar resolver essas questões sociais, em que a gente sabe que são difíceis, que existem casos que são analisados de forma isolada, mas, acima de tudo, a gente precisa ter realmente um órgão que esteja à frente das crianças e dos adolescentes, representando, assim como temos vários outros órgãos representando os idosos, enfim, várias outras classes, né? Então, eu queria te agradecer, Tatiana, por essa entrevista. Foi muito bacana porque o pessoal que está em casa teve essa oportunidade de saber que existem projetos em que podem ser procurados, né, em que a criança pode ser inserida, receber uma assistência, ter uma atividade e, de repente, de forma gratuita. De repente, até a passagem, talvez, como a Tatiana falou aqui, não são em todos os casos, mas, de repente, até a passagem consiga, né? Então, foi muito bacana mesmo. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade em poder estar falando mais sobre o Conselho Tutelar e poder estar entrando nesse assunto que muitas vezes é delicado, é complicado, deixando o telefone do Conselho de 2246-8800, ou então o 125, que a ligação é gratuita, podendo ligar para agendar ou tirar qualquer dúvida, ou me procurar, enfim. E eu que agradeço sempre poder estar participando e poder esclarecer essas dúvidas e levando cada vez mais a importância da gente zelar pela criança e o adolescente. Obrigada, Tatiana. E antes da gente ir para o comercial, quero mandar um abraço aqui, a gente está recebendo mensagens, quero mandar um abraço para o Heraldo Bittencourt, que está no nosso quadro de Bem com a Idade, vai participar aqui amanhã com a gente, trazendo novidades da terceira idade, estou mandando um abraço aqui. E aí tem uma telespectadora que ela não colocou o nome aqui, Tatiana, ela está falando aqui em relação, às famílias que não têm condições de comprar os livros do colégio do filho. Ela disse que o livro do filho custa R$ 470. Tem alternativas também. Tem até grupinhos no Facebook que as pessoas estão trocando livros, você já viu? Até quem falou isso pra gente foi a Rafaela, que daqui a pouquinho no próximo bloco vai estar aqui. Isso, tem essas alternativas, às vezes de estar optando já por um livro usado, ou também tentou, não conseguiu de forma nenhuma, vamos atrás, vamos procurar a Secretaria de Educação, vamos procurar a Secretaria de Assistência Social, para a gente poder estar viabilizando isso. Porque não pode a criança ficar sem um estudo, sem um material didático. Mas tem como, sim, a gente correr atrás e estar conseguindo material didático para essa criança. Obrigada, Tatiana. E agora a gente vai para um rápido comercial, não sai daí não, porque na volta a gente vai reciclar com amor aqui com a artesã Rafaela Flores Ambrosio. Lá se vão 80 anos. Por certo, muitos de nós ainda não éramos nascidos quando o Sanatório de Correias foi fundado. Hoje estamos iniciando uma nova fase, após um período profícuo de trabalho para a Secretaria Municipal de Saúde, atendendo pacientes de clínica médica e pacientes crônicos. Uma direção que sempre primou pela união com toda a sua equipe, que representa o sucesso de sua gestão. Hálito puro e sorriso saudável fazem parte do resultado de uma boa higiene bucal. O cuidado com os dentes é a melhor forma de prevenção. Exames de rotina são fundamentais. Saúde e bem-estar. Sorriso saudável é sorriso feliz. Ligue e marque uma consulta. Doutora Renata Rodrigues Pinheiro, Rua Agostinho Gulão, número 22, Correias. Telefone 2236-2379.
Estamos de volta com o programa Saber Viver ao vivo aqui pela Rede Petrópolis de televisão e hoje conversando sobre responsabilidade social, falando sobre diversos assuntos que interferem e são relacionados a essa questão. A gente falou aqui no primeiro bloco com a conselheira tutelar Tatiana Damasceno sobre a responsabilidade em relação aos menores de idade. E agora nesse bloco a gente vai conversar com a Rafaela Flores Ambrósio no quadro Reciclando com Amor e ela vai dar dicas aqui, porque afinal de contas a gente precisa ter a nossa responsabilidade ambiental, não é isso, Rafaela? Bom dia. Bom dia, Carol. Pois é, a gente, além da responsabilidade social, a gente tem que ter a responsabilidade socioambiental, né? Sem o nosso meio ambiente, as coisas ficam bem complicadas. Sem dúvida. E assim, a gente está num período, Carol, muito importante da gente pensar no socioambiental. Ele abrange um todo. Nós, como donas de casa, temos que tomar o cuidado na hora de jogar o óleo fora. Você não pode jogar o óleo dentro da pia da cozinha, porque essa água que vai misturar com o óleo vai poluir os rios. E a gente está numa fase bastante complicada de água. Não é uma responsabilidade socioambiental você poder cuidar da água, você tomar um banho mais curto. Então sim, boa, passa o shampoo, fecha a água, depois, na hora de enxaguar, aí liga a água, está calor, não precisa ficar no banho quente para se esquentar, né? Você não precisa tomar um banho fervendo, porque você não precisa gastar tanta energia, que também é um custo maior para a sociedade e para o nosso meio ambiente. É verdade. E hoje a gente falando aqui no nosso quadro Reciclando com Amor, a gente trazendo mais uma novidade, vou até pegar aqui para você que está em casa, hoje a gente vai falar aqui, eu falo Fafá, gente, tem jeito não, a Rafaela nunca vai ser Rafaela. A Fafá trouxe pra gente aqui uma peça muito bacana, onde a gente transforma um saquinho surpresa, né, uma lata, ela vai explicar aqui pra gente como é que abre, é só puxar aqui, que legal. Aí, olha só, a lata fica aqui para você colocar os brinquedinhos, as balas, fazer o saquinho surpresa pro seu filho e com uma embalagem que é reciclável, não é isso, Rafaela? Como faz essa coisa bacana aqui, né? A gente aí utilizou, novamente, não vamos desperdiçar, não vamos jogar fora o material. Nessa daqui, eu utilizei a garrafa daquele achocolatado comum, que todo mundo usa, só que você pode utilizar a garrafa das farinhas, a garrafa de shake, desculpa, gente, as latinhas. Hoje, agora, eu vou fazer com vocês na latinha de farinha. Vou mostrar o que a gente utiliza para fazer. Tesoura. Quer que eu te ajude com o microfone? Quero sim, por favor, Carol. É a tesoura, folha de EVA e a lata com a tampinha. Tá? A primeira coisa que você vai fazer é medir o EVA no tamanho da lata. Você vai cortar o EVA certinho, tá, no diâmetro da lata. E aí eu estou fazendo aqui a pedido da Lília Carla, que é uma telespectadora que me adicionou no Facebook, solicitou, você querendo pode me pedir também. A gente vê o que a gente consegue criar. E ela vai ter o aniversário dela do Batman. Então eu estou fazendo para ela. E aí aqui eu estou usando o preto, o branco, o amarelo e a logo do Batman que eu já recortei. Te dou a dica, você antes de recortar, você sempre faz um molde numa folha de papel. Tá? Você faz o molde, você desenha na folha de EVA inteiro e depois você corta em sequência a quantidade de surpresinhas que você vai fazer. Vou pegar aqui o EVA já recortado e vou colá-lo para facilitar. Cola quente, eu sempre utilizo a cola quente, que é mais fácil. Você pode colocar a cola instantânea, Carol. Mas a cola instantânea cola o dedo, não fica legal, não vale a pena. Verdade, o Daniel sabe disso, né, Daniel? Ela tá com o dedo todo colado hoje. A gente fez arte de manhã, sabia, né? Só que nós não trabalhamos com artesanato, então não deu muito certo a nossa arte, não. E aqui eu já trouxe ela meia colada, para poder facilitar por causa do nosso tempo, né, Carol? Mas é bacana que a Fafá traz do passo a passo separadinho e dá para o pessoal que está em casa entender perfeitamente como fazer, né? Depois também dá para você assistir no YouTube, na nossa página com calma. Você pode pausar, anotar direitinho o que precisa. E qualquer coisa é só me adicionar no Face, Rafaela Flores Ambrósio, ou na minha página Rafaela Ambrósio, que eu te dou as dicas, que eu ensino o passo a passo certinho.
Tá vendo? Olha, tá colado, já tá pronto a base, tá? Vou pegar agora a lata. E aí, vê, são dicas. Um tá por trás, um tá pela frente. Senão ele vai ficar, o preto não aparece legal e tudo. Para dar um Pra efeito dar um mais efeito, bonito, né? exatamente. É simplesmente efeito. Por exemplo, ô Fafá, essa Fale. pistola, onde a pessoa pode comprar uma pistolinha dessa com essa cola? Qualquer papelaria. É. Entendeu? A maioria das papelarias tem. Você tem 2 tipos de pistola, tá, Carol? Você tem essa, que é para trabalho mais artesanal, e você tem uma outra que você trabalha mais a parte profissional mesmo. E aí essa outra você tem que tomar só cuidado, ela tem um refil até mais largo, você tem que tomar cuidado porque ela queima a mão, para você poder utilizá-la, você tem que trabalhar com luva. Entendi. E ela, dependendo do material, o próprio EVA, se você utilizar nele, ele derrete. O plástico, a garrafa PET, eu não consigo fazer com a profissional, porque ela também derrete, porque a cola fica muito quente. Vendo, Carol? E aí não tem, olha, a dificuldade. Você vai unindo, você vai colocando. Muito bacana. E prático também. Prático. Aqui no final, a gente vai colar até a borda. Tá vendo? Foi medido certinho. E aí ele finalizou. Bem legal. Tá pronto. O que você vai prestar atenção, a emenda tá atrás, vai colocar a logo do que você for fazer. Ah, vou fazer da minha filha. Faz a Barbie, faz o B da Barbie, desenha